Paz do Senhor. Romanos 12:2 fala: "E não vos conformeis com este mundo." É o começo do versículo. É um versículo bom para a gente refletir como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Como a igreja tem se portado, tem se comportado mediante a tantas coisas que são lançadas sobre ela, tantos ensinos errados que tem se tentado incutir dentro da igreja, por ideologias, mediante principalmente a mídia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Não vos conformeis com esse mundo. O que significa isso? Não se conformar com esse mundo não é basicamente assim, não aceitar o que o mundo faz. Não é bem isso. Não se conformar, dizer, não me conformo com isso, puxa, isso não podia ter acontecido, ou isso não podia ser assim. Não. Não se conformar com esse mundo quer dizer que a gente não deve obter a forma que o mundo tem. Porque a Bíblia é bem clara quando ela está falando isso, em 1 João, capítulo 5, verso 19, fala assim: "E sabemos que somos de Deus e todo o mundo está no maligno." Ou "o mundo jaz no maligno" em outras traduções. Isso quer dizer que não que as pessoas todas, incluindo a igreja, estão no maligno, não. Isso quer dizer que o sistema que governa o mundo é maligno. É claro que Deus, ele está acima de todas as coisas e ele está no controle de tudo. Mas o sistema mundial, o sistema de governo do mundo é governado por Satanás, porque Deus permite. Claro que até um certo ponto Deus permite que Satanás haja. Mas ele está sempre subjugado à palavra do Senhor, sempre subjugado ao que Deus permite, nesse sentido. A permissão de Deus em algumas coisas. Claro que as pessoas podem dar legalidade para que o diabo age em suas vidas, mas isso é outro assunto, mas que acontece também. Mas o que acontece é que o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno. E então o sistema que governa o mundo, ele é um sistema que ele é contra Deus. É um espírito de engano que se opõe contra tudo que se chama Deus, se opõe tudo contra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus preparou para a humanidade. E nós, como cristãos, como pessoas renovadas, como mentes de Cristo, como mentes renovadas pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de Jesus, nós temos que se opor àquilo que o mundo ensina, nós temos que se opor àquilo que as mídias hoje têm colocado como verdade absoluta, que não são. Porque nós estamos aqui como igreja com um propósito. A igreja tem um propósito. Muitas vezes a gente ouve dizer que o propósito da igreja é louvar a Deus. Não. Isso é o secundário. Isso é algo espontâneo da igreja, a gente louvar e adorar a Deus. Isso é algo que está em nós. Mas o propósito da igreja é diferente. Nós estamos num propósito de anunciar aquilo que Deus quer, anunciar as boas novas. Esse é o propósito da igreja. Servir é outro propósito da igreja. São duas coisas que a gente não vê muito hoje, mas que desde o começo a igreja foi chamada para isso, para anunciar o evangelho da salvação e para servir uns aos outros, para que a gente seja servo uns dos outros. Porque quando nós olhamos tudo aquilo que o mundo tem ensinado, a gente tem visto que muitas vezes a igreja tem acatado algumas coisas que são do maligno. O maligno ele tenta incutir isso dentro da igreja, e por causa disso, quando a igreja aceita essas falsas doutrinas, essas falsas doutrinas dentro da igreja começam a criar dissensões, a repartir a igreja, a dividir a igreja. A gente vê muitas vezes igrejas destruídas, divididas por causa disso. Porque o engano entrou dentro da igreja e se deixou entrar como? Por quê? Porque é óbvio que Satanás ele quer incutir o engano lá dentro. Ele quer que a igreja seja dividida, uma igreja fraca dividida. E como é que isso acontece? Como é que se deixa? Não estando alicerçado na palavra, primeira coisa, que é a palavra que nos sustenta. A palavra é a rocha que nos mantém de pé. O próprio Jesus Cristo, ele é a palavra. Então, quando a gente vira as costas para a palavra e começa a dar lugar para outras coisas na igreja, para outras coisas no culto, por exemplo, quando a gente não dá tempo para o pregador, quando a palavra é a última coisa que interessa, que importa,
a palavra verdadeira, pregada como ela é, né? A gente começa a dar espaço para outras coisas, isso começa a enfraquecer a igreja. A igreja começa a se enfraquecer porque não se alimenta. A palavra é o alimento. A palavra que nos sustenta, ela é o pão. Quando isso acontece, uma igreja que não é alicerçada na palavra, vem Satanás e tenta incutir coisas ali dentro. E a pessoa não estando alicerçada na palavra, não tendo entendimento da palavra, ela vai aceitar tudo aquilo que é dito como uma verdade. E quando ela coloca isso para dentro de si, para dentro da igreja, ela começa a causar a dissensão, a causar a divisão no meio da igreja, porque aquela falsa doutrina vai gerar o engano dentro da igreja. E o engano leva à derrota. Mas a palavra do Senhor, ela é poderosa para nos manter firmes e alicerçados em Jesus Cristo. Ali em João, sabemos que somos de Deus, 1 João, e que o mundo jaz no maligno. Ideologias são tentadas ser implantadas, quando eu digo assim, não diretamente dentro da igreja, mas por membros da igreja que muitas vezes frequentam uma faculdade, que muitas vezes olham muita televisão, assistem canais de televisão que não tem nada que presta para um cristão estar olhando, nem para quem não é cristão, quem dirá para um cristão. Então a mídia, ela é, não toda a mídia, mas a mídia ela é usada sim por Satanás para implantar dentro da mente das pessoas ideologias e ensinamentos errados. E isso muitas vezes as pessoas não percebem e elas começam a carregar aquilo para o seu dia a dia, aquilo começa a aceitar coisas que a Bíblia condena como algo normal, como algo que hoje em dia, afinal de contas, nós estamos no século XXI, no ano de 2020, como é que a gente vai pensar como há 2000 anos atrás? Mas não. A palavra do Senhor ela é atemporal. Quando o Espírito de Deus revelou a palavra para os apóstolos, ele sabia em que tempo nós estaríamos vivendo. E tudo que está escrito na palavra do Senhor é para hoje. Ela vem desde aquele tempo até agora, verdadeira, firme, inabalável. Porque o próprio Senhor disse que todas essas coisas vão de passar, mas as palavras dele não vão de passar, não vão passar. Então a palavra do Senhor ela é eterna, a gente aprende que ela é eterna. Bom, enquanto isso, a gente tem o nosso trabalho, muitos têm a faculdade, tem a escola, e o inimigo tenta incutir essas coisas dentro da mente das pessoas. E quando as pessoas levam isso para dentro da igreja, começa a haver uma diluição daquilo que é o evangelho. Por exemplo, pessoas que fizeram a faculdade muitas vezes entram lá cristãos e saem ateus, porque não estão alicerçados na palavra. Muitas vezes as pessoas que cursaram a faculdade, um curso até de teologia, pasme, teologia, pega um curso que é de uma teologia liberal, eles saem de lá incrédulos. Aí eles abrem uma igreja que não tem fundamento totalmente na palavra, porque eles acreditam que a palavra contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, vejam bem a diferença. E aí o que acontece? Gera uma igreja fraca. Facilmente iludida por Satanás, o Satanás faz o que quer, porque eles não têm alicerce. Mas nós que estamos aqui debaixo da autoridade do Senhor, com temor, tentando fazer o melhor para Deus, que a gente sempre venha a crer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém. E quando nós estivermos sempre alicerçados na palavra, essas ideologias que são ensinadas pela mídia, pela televisão, pela faculdade, essas coisas elas não vão surtir efeito em nós, porque a palavra de Deus vai estar em nós. E a palavra de Deus ela vai rebater tudo aquilo que o diabo tenta ensinar de errado. Por isso, a importância de estudar a palavra de Deus. Não é porque o pastor é chato, porque o irmão é chato que está sempre falando que tem que estudar, que tem que ler, não é isso. É porque quando a gente estuda a palavra de Deus começa a gerar algo dentro da gente. E aquilo é algo divino, é algo de Deus, que vai nos proteger de toda a investida de Satanás, ideologicamente falando. Ela vai nos proteger de todo o ensino errado, de toda a doutrina demoníaca.
Porque o mundo jaz no maligno, irmãos. E Paulo já nos advertia para que a gente não viesse a obter a forma do mundo. Obter a forma do mundo é não pensar e não agir como pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Como a gente pode ter a mesma ideologia, o mesmo pensamento de uma pessoa que não crê em Deus? E muitas vezes, quando os irmãos cursam uma faculdade, ou estão na sua empresa, ou até hoje em dia pela mídia televisiva, e não só pela mídia televisiva, porque muitas vezes a igreja está assistindo em canais do YouTube pessoas que não têm a mesma fé, pessoas que muitas vezes não creem nem em Deus. E eles estão ouvindo aquelas pessoas diariamente, todos os dias, e aquilo está sendo colocado na sua mente, está sendo plantada aquela semente maligna ali. E se a gente não tem o discernimento da palavra de Deus, aquilo ali vai gerar um mal tremendo na nossa vida, no nosso coração. E esse mal a gente pode levar para dentro da igreja. Por isso a importância, irmãos, de nós estarmos firmes diante da palavra do Senhor, buscando aquilo que o Senhor quer para a gente, independente, irmãos, do que as pessoas possam falar, que os cristãos têm a mente fechada, que os cristãos são quadrados, que a gente é bitolado, que a gente é preconceituoso, porque eles pegam algo, eles distorcem, né? Na verdade, o próprio Satanás ensina eles a distorcer as coisas. Porque tu não concorda com algo, não quer dizer que tu odeia aquilo. Não quer dizer que tu quer que aquela... Porque a pessoa tem uma prática na sua vida, não quer dizer que tu quer que ela morra. Não. Só que eles ensinam assim. Para que a gente venha a ser rejeitado, para que a gente venha a ter medo de falar a verdade também. Porque se a gente falar a verdade, puxa, não. Se eu falar que aquilo é errado, meu Deus, as pessoas vão me chamar de preconceituoso. Eu vou ser taxado como um preconceituoso. E não é assim, irmãos. Nós somos chamados para ser coluna e sustentação e baluarte da verdade. É assim que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, a parte B, que diz assim, ó, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Se tu é igreja, se eu sou igreja, se nós somos igreja, nós devemos ser a coluna e o baluarte da verdade, coluna e firmeza da verdade, independente do que aconteça. Sempre, claro, falando a verdade, com amor, com graça, respeitando as pessoas. O respeito é fundamental. Mas que a gente venha ter, sim, irmãos, esse entendimento de sempre expor a verdade naquilo que não é verdadeiro. Por que Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Aonde há as trevas, aonde está o obscuro, que a gente venha lançar luz sobre aquilo. A luz da palavra, mediante a palavra do Senhor. Para que o nosso Deus venha a ser glorificado, para que Jesus venha a se alegrar, para que Jesus venha, que a gente venha achar a graça diante dos olhos do Senhor, que Ele venha a se alegrar com a nossa conduta. Porque mais importa, irmãos, é nós agradarmos a Deus do que aos homens. A gente precisa disso, a igreja precisa voltar para isso, irmãos. A gente precisa voltar, a gente tem que ser coluna da verdade, firmeza da verdade. Mas para isso, a gente precisa estar alicerçado na palavra, a gente tem que ter a palavra dentro de nós para que a gente, em primeiro lugar, nós não venhamos ser afetados por essas ideologias que estão sendo ensinadas. Muitas vezes, no lugar que a gente menos espera, muitas vezes o celular na mão do teu filho, da tua filha, do teu cônjuge ali, que está assistindo algo na internet, aquilo ali está fazendo um mal tremendo para ele, muitas vezes. Porque está ouvindo pessoas que não têm a mesma fé que nós temos, que não têm o mesmo entendimento que nós temos. E isso é muito perigoso. Nos dias de hoje ainda mais. Porque qualquer pessoa tem o acesso a muita informação. Mas que o Senhor Jesus Cristo, Ele já nos chamou, Ele já nos deu a ferramenta, Ele já nos deu o suporte que a gente precisa para ser sustentado nesse tempo. Ele sabia que esse tempo seria difícil. Ele sabia que nesse tempo, até dentro da igreja, muitos se juntariam doutores da lei para suas próprias concupiscências, para ouvir aquilo que eles querem ouvir, não aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar. Ele já sabia de tudo isso, mas também, assim como Elias clamou ao Senhor lá e achou que só ele tinha sobrado lá dos profetas, lá que não tinha mais ninguém que cresce em Deus, Deus falou, não, eu tenho ainda 7.000 que não se dobraram a Baal.
E é assim ainda hoje, irmãos. Existe sim igrejas sérias, existe sim pastores seríssimos, pessoas e homens e mulheres de Deus que levam a sério, que dariam a vida por Jesus Cristo. E a gente tem que crer que o Senhor Jesus é aquele que começou a boa obra. E Ele é poderoso e Ele vai aperfeiçoar até o último dia. Ele vai abençoar cada um de nós para que a gente possa ser firme. Basta a gente se colocar na brecha, se colocar na presença do Senhor. E Ele vai nos abençoar, Ele vai nos ajudar a sustentar essa verdade que é imutável, inabalável nesse tempo difícil de viver, nesse tempo em que Satanás tem se fortalecido em meio a tantas coisas que têm acontecido. Ele é ardiloso e ele tem tentado destruir a igreja sutilmente por aquilo que a gente nem percebe muitas vezes. Por exemplo, um celular na mão do crente. Mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. E Ele vai sustentar a igreja dele até o fim. O Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso. E Ele sempre faz muito mais além, infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. E eu gostaria de deixar essas palavras para os irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um e que a gente venha ter essa palavra de 1 Timóteo, 1 Timóteo, que diz assim, que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Que a gente venha ser essa coluna, a firmeza da verdade, que a gente não venha ter medo de falar a verdade quando vier a escuridão para cima de nós, quando vierem nos atacar, de nos chamar de preconceituosos, que a gente venha ter uma palavra de esperança para a vida deles, uma palavra de Deus, de amor, de graça, mas de verdade também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.